Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Hoje iremos trabalhar o emprego da crase. Vamos aprender a fazer o uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala escritas nas quais ela deve ser usada, tá bom, gente? A crase ela é muito importante, viu? Ela tem sua importância na língua portuguesa, mas saber usá-la de forma correta é muito melhor, né, para a nossa língua portuguesa. Imagine se a gente utilizar ela de forma errônea. Isso vai prejudicar o sentido das palavras. Vamos lá? Primeiramente, vamos dividir, né, como é de praxe, o nosso conteúdo. Vamos aprender a definição, as regras e finalizaremos com as locuções adverbiais, tá bom? Primeiramente, vamos entender o que é a crase, né, professor? Vamos definir o que é a crase para a gente tomar rumo em nosso conteúdo. Põe na tela para a gente ver. Crase é o nome que se dá à união da preposição a com o artigo definido a ou as, ou com a inicial dos pronomes demonstrativos, como aquele, aquelas e aquilo, ou ainda com o a inicial dos pronomes relativos, a qual e as quais, tá bom? Depois que definimos, volta para mim, vamos prosseguir, né? Definimos aí o que é a crase, né? Que é a junção da letrinha A com o outro A, ou com o as, com aquele, com aquelas, com aquilo, com a qual, com as quais, tá bom? Mas o que é esse acento indicador, professor? Eu ainda estou com dúvida. Vamos ver agora, vamos sanar suas dúvidas. Ao acento indicador de crase, dá-se o nome de acento grave. No entanto, existem algumas regras para usar a crase e alguns macetes para nunca deixar de fazer o seu uso correto. É o que é o que veremos a seguir, né? Gente, vê só. Esse acentozinho que vocês acabaram de ver é o acento indicador de crase, tá bom? E ele tem regras. Eles têm regras para utilizar e para não utilizar. E é isso que o professor vai ensinar para você. No finalzinho da aula, eu vou dar um macete que vocês vão conseguir resolver qualquer dúvida sobre crase. Qualquer dúvida que você tiver sobre crase, no finalzinho da aula, eu vou passar esse macete para vocês, tá bom? Vamos prosseguir com a nossa aula. Aprendemos agora a definir. Vamos para as regras. Sim, gente. A crase tem regras. Regras para se utilizar e regras quando eu não posso utilizar. Vamos começar com as regrinhas, tá bom? Quando eu vou utilizar crase, professor? Quando eu posso utilizar a crase? Quando o complemento de um verbo que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de um artigo feminino a. Eita, professor, eu quero ver exemplo, professor. Eu quero ver exemplo agora. Temos um exemplo muito bom para você compreender essa regrinha. Vamos ver. Vamos à loja comprar outros enfeites. Então, observe. Vamos, no caso, ele exige uma preposição a, né? E loja é um substantivo feminino que vai também ser antecedido do a, tá bom? Então ficou vamos à loja. Observe ali onde tem vamos a mais a. A mais a formaremos a crase. Vamos à loja para comprar outros enfeites. Tá bom, gente? Então essa é nossa primeira regrinha. Vamos para mais regrinhas. Quando podemos utilizar mais crase, professor? Quando o complemento de um nome que exige a preposição a
for um substantivo feminino antecedido de um artigo feminino a. Vamos ver o exemplo? Ela se mostrou favorável à medida proposta pela vereadora. Observe aqui. Ela se mostrou favorável, está exigindo um A, correto? A. E o A, que antecede o artigo, é um substantivo feminino, que também está exigindo a letra A. Quando acontece isso, forma-se crase, porque aqui tem um A mais A. E se a gente exige dos dois, colocaremos a crase. Certo, gente? Nossa outra regrinha. Quando os pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilos exercem a função de complemento de termo e também está exigindo a preposição a. Um exemplo, somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Somos contrários a, que eu preciso utilizar o a, mas aqueles. Quando acontecer isso, esse a vai ser craseado. Tá bom, gente? Vamos para a próxima regrinha. Quando os pronomes relativos às quais exerce a função de complemento de termo e eles também exigem a preposição a. Ou seja, a peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. Assisti a, e olha lá, substantivo, né? Um complemento feminino. E está exigindo o a também. Quando acontece isso, craseamos o a. Correto? Vamos para a próxima. Em locuções adverbiais femininas, com substantivos no singular ou plural, como à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas. Quando acontecer isso, sempre esse a será craseado, tá bom? Em locuções adverbiais femininas, com substantivo no singular ou no plural, craseamos o a. 2 exemplos aqui. Vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade. À vontade é uma locução adverbial feminina. Logo, craseamos o a. Não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias. Às pressas é uma locução adverbial feminina, ou seja, também será craseado. Não importa se está no singular ou no plural. Tá bom, gente? E, professor, qual é a exceção à regra? Sim, existe uma exceção à regra, as locuções adverbiais, né? E qual seria essa exceção? A exceção à regra é a locução à distância. Se ela não estiver determinada, a gente não vai utilizar a crase, tá bom, gente? Só se ela estiver determinada. Temos aqui, estávamos observando tudo à distância. Mas, professor, eu não estou determinando qual seria essa distância. Se eu não determinar, a gente não vai crasear esse a, tá bom, gente? Agora, se eu crasear, se eu definir, né, a distância, aí sim eu tenho de crasear. Vamos dar um exemplo aqui. Estávamos observando tudo à distância de 5 metros. Vê só, 5 metros. Eita, 5 metros eu estou determinando a distância. Nesse caso, será acrescido o sinal de crase. Tá bom, gente? Essa é uma exceçãozinha que a gente vai utilizar justamente nesses casos. Tá bom, gente? E nos próximos, nas locuções conjuntivas, a medida e a proporção que, tá bom? Sempre que aparecer essas locuções conjuntivas, sempre será acrescido a crase. À medida que
amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. Outra aqui, outra regrinha. Antes de palavras masculinas, inclusive no plural, caso haja uma palavra feminina implícita, tá bom? Necessitamos com urgência e abastecimentos. Eita, por que craseamos, professor? Já que a crase está numa palavra masculina, mas olhe que existe uma palavra feminina implícita. E qual seria essa palavra? Necessitamos com urgência e a central de abastecimentos, tá bom? Mesmo que ele esteja implícito, mas existe lá o substantivo, né? Feminino, tá bom? Então observe bem. Se estiver mesmo que ele esteja implícito, deveremos utilizar, tá bom? E agora que já aprendemos as regras de quando a gente vai utilizar, vamos aprender a regra de quando a gente não pode utilizar de maneira nenhuma, tá bom? Nesses casos, a gente não utiliza a crase, tá bom? Vamos aprender. Antes de verbos, meu primo começou a cumprir pena socioeducativa. Então, cumprir é um verbo. Então, não se utiliza crase. Antes de pronome pessoal, não tenho que dar satisfação a ela. Ela é um pronome pessoal. Então, não utilizamos crase nesses casos. Vamos prosseguir? Antes de palavras masculinas, tá bom? Era um sentimento muito semelhante ao amor. Era um sentimento muito semelhante a amor. Nesses casos de palavras masculinas, não se utiliza nunca crase. Tá bom, gente? Mas temos outra exceção. Pode ocorrer diante de palavra masculina quando ela for precedida de uma palavra feminina implícita na frase. Lembra lá que eu falei a vocês que se tiver uma palavrinha implícita lá, a gente tem de utilizar crase, tá bom, gente? Volta para mim. É muito importante você entender essa regra, porque é aí que a gente erra nesse significado. A gente precisa entender implicitamente a frase, tá bom, gente? Então, era uma pintura Leonardo da Vinci. Professor, por que tem crase? Já que Leonardo é uma palavra masculina, né? Certo? Não era para ter crase, professor. Mas aí, nesse caso, veja, era uma pintura à maneira de Leonardo da Vinci. Então, maneira é uma palavra feminina que ela está implícita, tá bom? E se ela está implícita, deverá se utilizar o sinal de crase, tá bom? É muito importante a gente entender isso. Prosseguindo, entre palavras idênticas, repetidas, como nas expressões cara a cara, boca a boca. Vamos lá? Um exemplo. Depois do afogamento, foi preciso fazer uma respiração boca a boca. Nesse caso, mesmo que a boca seja uma palavra feminina, não utilizaremos crase, porque se são idênticas e são repetidas, não utilizaremos. No mesmo caso, a gente pode ver também em cara a cara, né? Outra regrinha muito boa. Antes das palavras casa, no sentido de lá, e terra, no sentido de a bordo. Vamos lá? Vou a casa no próximo fim de semana. Casa aqui está no sentido de lá, tá bom? Se estiver no sentido de lá, não se utiliza crase, tá bom? E se terra estiver em sentido oposto a bordo, também não utilizaremos crase. Tá bom? Vamos prosseguir. No entanto, vê só, também tem uma exceção. Se essas duas palavras, casa e terra, forem qualificadas, ocorrerá a crase. Tá bom, gente? Volta para mim.
Observe bem. Essa é uma exceção muito boa da nossa língua portuguesa. Vou à casa, né? Aí a gente não utiliza casa, né? Mas, se eu disser, vou à casa de minha irmã no próximo fim de semana. Aqui eu estou qualificando a casa. E se eu qualificar a casa, vou ter que crasear. Vê que interessante? Se a frase tivesse, vou à casa no próximo fim de semana, não utilizaria, porque casa estava significando um lar. Mas se eu qualificar, craseio. Vamos ver sobre terra. Vê que interessante. Ao chegar à terra, o marinheiro foi até o local. Aí, professor, não utilizaria crase, não precisaria. Mas a ver que eu qualifiquei. E se eu qualificar, eu irei ter de crasear. Vê só, ao chegar à terra dos renegados, o marinheiro foi até o local marcado. Terra dos renegados, eu acabei de qualificar. Quando se qualifica, se utiliza crase. Tá bom, gente? Muito boa essa regrinha para vocês compreenderem. Prosseguindo, vamos entender mais regrinhas as quais a gente não pode utilizar crase. Antes de palavra feminina de caráter genérico. Não cheguei à conclusão. Genérico. Então, se for genérico, não utilizaremos crase. Antes de nome de cidade ou vila, mesmo que seja uma palavra feminina. Antes de nome de cidade ou vila, não utilizaremos crase, tá bom? Chegar à Fortaleza é como voltar para casa, tá bom? Mesmo que seja uma palavra feminina, não utilizaremos crase nesse caso. Também em nomes de pessoas famosas. Professor, essa é muito boa, viu? Antes de pessoas famosas, não utilizaremos crase, tá bom? O artigo estava relacionado a Mary Curie. Mas, professor, é uma palavra feminina, Mary? Não. Se for relacionado a uma pessoa famosa, né, o nome de uma pessoa famosa, não utilizaremos crase. Tá bom, gente? Antes dos seguintes pronomes: ninguém, essa, toda, cada, qualquer e tudo. Nesses casos, não utilizamos a crase. Exemplo: ela devia dar satisfações a toda a gente, a cada pessoa prejudicada. Nesses casos, nesses seguintes pronomes, não irá ter crase, tá bom? Mesmo que sejam palavras femininas. Antes de artigo indefinido uma, né? Não se deve dar crédito a uma pessoa que mente. Esse uma, se estiver, né? Não vamos utilizar crase, tá bom? Antes de uma não se utiliza crase. Antes de numerais, tá bom? Muito bom também. Antes de numerais, nunca se deve utilizar crase. Eles foram comparados a duas crianças mimadas, tá bom? Eles foram comparados a duas crianças mimadas. Duas aí é o numeral, né? Então, se tiver numeral, não se utiliza crase. Tá certo? Antes de expressões adverbiais de modo com substantivo no plural. Tá bom? Há trancos e barrancos. Trancos e barrancos são expressões adverbiais de modo. Antes dela, mesmo com modo no plural, né? Trancos e barrancos está no plural. Não utilizaremos crase. Depois da palavra candidata, né? Luciana foi candidata a prefeita. Novamente, prefeita é um substantivo feminino, uma palavra feminina. Devo utilizar, professor? Não. Se está precedida, né? Depois da palavra candidata, não utilizaremos, tá bom? E, professor, tem também aqueles casos facultativos, tá bom, gente? Esses casos facultativos, eles podem ser utilizados sim ou não. Depende de você. E quais são eles, professor? Eu coloquei aqui uma lista de alguns casos facultativos em que você pode utilizar ou não. Vai depender de você. É facultativo se utilizar.
Eu vou ler rapidinho e vou exemplificar para vocês, para a gente chegar naquela dica final, aquela dica de ouro, aquele macete. Vamos lá? Põe na tela para a gente ver. Antes de pronomes possessivos, né? Femininos, como por exemplo, não dão valor à nossa opinião. Aí você fica facultativo, você utiliza ou não. Antes de nome próprio feminino, antes de locuções adverbiais femininas indicativas de instrumento, antes dos seguintes nomes de lugar, observe bem: Europa, Ásia, África, França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Escócia e Flandres. Nesses casos também é facultativo. Na locução prepositiva até a, antes do substantivo feminino, tá bom? Todos esses casos, volta para mim, é facultativo. Você utiliza sim ou não. Nenhum dos dois estará errado, tá bom, gente? Então, só nesses casos que a crase será facultativa. E final, vamos àquela dica de ouro que o professor prometeu a aula todinha. Vamos ver a dica de ouro para você jamais errar a frase quando aparecer aquela dúvida, tá bom? Qual é essa dica, professor? Põe na tela para a gente ver, professor. O principal macete para você descobrir se deve ou não usar a crase é substituir a palavra feminina que vem depois da possível crase por uma palavra masculina ou equivalente. Tá bom? Vamos ver dois exemplos. Traz para mim. Eu cheguei à escola de Marcelo. Tá bom? Como é que eu sei que esse a antes da escola será craseado, professor? Tem como saber? Sim, é só eu mudar para uma palavra masculina. Pessoal, eu cheguei ao colégio de Marcelo. Ou seja, A-O. Então, se o colégio exigiu o O, a escola exigirá também o A. Vê só que interessante. E quando o A vem antecedido de uma palavra que também exige o A, ocorrerá a mágica da crase. Tá bom? Então, toda vez quando você tiver com dúvida, mude para uma palavra masculina. Se ela exigir o O, você sempre irá crasear. Tá bom, gente? É uma dica excelente, muito boa. Tá bom? Então, muito obrigado por estar presente na nossa aula. Te espero na próxima, tá bom, gente? Até mais!